Tô na estrada e vou sorrindo, apaixonado pela gente, pelo povo do meu país. Olerê. E aí pessoal, tudo bem? Mais uma vez Jean Oliveira para Empreendedores que Inspiram. Hoje eu estou na belíssima e bem cuidada cidade de Aracaju, né, capital do Sergipe, e eu estou aqui com o Isaías. Isaías, ele é da Fiel Ferramentas e Máquinas. É uma das mais conceituadas empresas do segmento aqui, trabalha com ferramentas, máquinas, equipamentos de proteção individual, uma das mais conceituadas do estado inteiro, né? Mas ele conseguiu essa relevância de empresa com 6 anos, que é pouco tempo, eu considero pouco tempo. Para que a gente consiga uma relevância no mercado em pouco tempo, tem que ter muito trabalho envolvido, né? Na verdade, tem que ter muita dedicação, muita técnica, muita estratégia, muita boa vontade, muito comprometimento, né? Isso daí. Mas assim, o início é bem diferente da maneira como muitas empresas começaram, né? Aí eu deixo a palavra com o Isaías e queria que você, Isaías, falasse como que surgiu a Fiel Ferramentas. Na verdade, eu queria que você falasse até antes da Fiel, como é que foi o teu início como empreendedor? Em que é que você empreendia? Olha, Jean, o início da Fiel foi assim, eu diria que foi um sonho, né? Na verdade, a Fiel ela nasceu muito tempo antes de começar. E, na verdade, tiveram várias oportunidades antes do início da Fiel que fizeram que esse sonho pudesse virar realidade, né? Eu comecei, a Fiel nasceu em 2012. E antes dela nascer, eu tive a oportunidade de trabalhar em outras empresas, né? Inclusive, antes de trabalhar nessa outra empresa, eu fui garoto de rua. Eu engraxei sapato na rua, eu limpei vidro de carro no trânsito. E isso fez parte da minha história, né? Para você entender, eu sou de Alagoas, nasci em Alagoas, vim, na verdade, com a minha família para cá muito pequeno. E aos 7 anos de idade eu ficava na rua trabalhando para levar o alimento para os meus irmãos, né? Você é o mais velho, você é o mais novo, como é? São 3 irmãos, 4 comigo. Certo. Na verdade, a minha mãe veio com meu pai e meu pai quis voltar depois que viu que a dificuldade era muito grande. Viu que a gente vendeu praticamente tudo que tinha em Alagoas e veio para Aracaju tentar a sorte. E nisso, o dinheiro foi acabando, a gente já não tinha mais como sobreviver. Na verdade, a gente vendia fruta, né? Eu, com 6 anos de idade, eu tinha uma banquinha de banana. Okay. E meu pai tinha uma banca de laranja, a minha mãe de melancia, então a gente vendia, nós éramos comerciantes em Alagoas. De repente, a gente percebeu que a dificuldade lá ficou grande, vendemos tudo e viemos para Aracaju. E aí, vendemos a nossa casa, viemos morar de aluguel e o dinheiro foi acabando. Eu lembro que foi muito difícil. Nós compramos um terreno num local bem próximo e quando a gente teve que sair do aluguel, a nossa casa lá não estava pronta ainda. Então nós tivemos que ir morar nessa casa com as paredes pela metade, né? Eu lembro que o meu pai não tinha teto, a gente tinha praticamente só as paredes. E o meu pai, ele colocou uma lona, foi um período do mês de junho, bem chuvoso, ele colocou uma lona e a gente teve que se mudar antes de ficar pronto. A gente ficou dormindo embaixo mesmo ali da lona, né? E pra você ter ideia, a gente não tinha nem dinheiro para fazer a mudança, que as nossas coisas ela foi transportada em um carro de mão, em uma distância de mais de 12 quilômetros. A gente foi transportando. Demos praticamente umas 6 viagens, indo e voltando. Então, assim, em seguida meu pai quis voltar para Alagoas porque a coisa aqui não era tão fácil como a gente imaginava. Certo. E daí a gente começou, o meu irmão e eu começamos a arriscar sorte nas ruas, né? Em limpar carro, em engraxar sapato, em fazer com que a renda do dia ajudasse os nossos irmãos, os meus pais. Começamos a vender as coisas, a minha mãe chegou a vender uma aliança para comprar alimento.
a minha mãe começou, nós vendemos uma sandália da minha mãe para poder comprar alimento, para ajudar para os meus irmãos não passar fome. E aí nós acabamos que decidindo ir para Aracaju, vim para Aracaju, para a cidade, e andar nas ruas para levar o alimento. E assim, e aí a gente foi crescendo, então foi crescendo, foi vivendo na rua, acostumando a todos os dias levar o pão para casa, e a coisa a gente foi sobrevivendo. E aí o que acontece? O tempo foi passando, eu fui conhecendo pessoas que eu devo praticamente muito, né? Uma das pessoas que eu devo bastante é o Joca, né? Mais conhecido como Joca, que ele foi o dono do borrachão na região, no período em que praticamente aqui em Aracaju. Ele praticamente foi quem me deu a primeira oportunidade, né? Ele era uma pessoa que todas as quartas-feiras eu ia engraxar o sapato dele. E na verdade eu estudava durante o dia, na parte da manhã, e à tarde eu ia para as ruas engraxar. Então na quarta-feira eu ia engraxar o sapato dele. E aconteceu um período em que eu fui engraxar. Na verdade eu estava, dia de sexta-feira era um dia que eu virava as noites, eu ficava na Praça Olímpio Campos, tinha seresta, e eu ficava a noite inteira engraxando. Era o dia praticamente que eu ganhava a semana engraxando, e era um dia que eu virava a noite. Passava a noite trabalhando lá? Passava a noite trabalhando, virava praticamente a noite inteira. Voltava que horas para casa? Não, na sexta-feira eu não voltava para casa. Dormia na rua? E eu passava a noite inteira trabalhando, né? E isso com que idade? Eu estava próximo dos 12 anos, certo, né? E aí nesse período eu lembro que nessa sexta-feira, teve uma sexta-feira que teve uma pessoa que me confundiu com a outra pessoa, né? E chegou a me ameaçar, colocou uma arma em mim, me ameaçando me confundiu, achou que eu tinha mexido com ele, me confundiu com outra pessoa, até que um outro amigo chegou e disse: não, esse rapaz eu conheço, então você está confundindo ele com outra pessoa. E aí ele me liberou e eu fiquei com medo. E quando eu fiquei com medo, eu acabei indo dormir, né? E tinha eu mais 2 amigos, que a gente dormia na canal ali do Hiper Bom Preço, né? Que é um supermercado que tem em Aracaju. E aí quando virou a noite, no dia seguinte eu já não tinha mais a minha camisa, a minha sandália, não tinha a minha caixa de engraxar, porque o pessoal acabou levando. Todo o teu material de trabalho tinham levado. Agora assim, eu não sabia que assim, na verdade tudo acontece, Deus ele trabalha de uma forma na nossa vida que ele usa pessoas, né? E hoje eu tenho o discernimento que naquele momento Deus estava usando uma pessoa para me confundir, para que eu tomasse um caminho diferente, para alguém que pudesse roubar a minha caixa e eu chegasse até o dono do borrachão. Porque assim, eu tenho uma gratidão muito forte por ele, porque foi aí que eu fui até ele para explicar que naquela quarta-feira eu não podia engraxar o sapato dele. E ele me perguntou se eu estava estudando, né? E eu disse para ele que sim, que estava estudando, que na verdade eu só precisava dos materiais para engraxar o sapato dele e que eu poderia voltar a descontar, a pagar na medida que eu fosse engraxando. E aí foi aí que ele perguntou: você quer realmente trabalhar? Eu disse: quero. Então ele disse assim: se você passar de ano, eu te dou emprego. E aí foi aí que eu me esforcei muito, comecei a estudar mais e mais, e quando chegou no final do ano, eu voltei lá e mostrei para ele que eu tinha passado de ano. E aí ele disse: então, na segunda-feira você tem o seu emprego. E foi aí que eu comecei a trabalhar muito alegre, comecei a praticamente fazer de tudo um pouco, aprender. Na primeira semana eu já comecei a atender o cliente, ele falou para mim assim: olha, você não fica... se alguém chegar aqui, você fala que eu sou seu pai. Você não disse que você está trabalhando porque você tem 12 anos, se alguém chegar aqui, é problema. Então,
eu comecei a fazer um serviço de banco, fazer limpeza da loja, comecei a aprender de tudo um pouco, né? E foi aí que eu comecei a... Você entrou nesse mundo aqui. E eu entrei nesse mercado. Foi aí que eu conheci uma outra empresa, né, que também eu tenho uma gratidão muito grande. Eu tenho a empresa Serpaf, né, que os diretores é o Anselmo de Oliveira, que é o pai, que é o sócio majoritário. Tem o Anselmo Filho, que é uma pessoa que eu me inspirei muito, na verdade, conhecido como Ninja. E o Alexandre... O cara não tem o nome à toa, não, o cara é ninja. O cara é ninja, ele de fato tem um conhecimento muito forte, ele já está no mercado há muito tempo. E assim, ele foi a pessoa que eu mais me inspirei também, voltado a esse ramo comercial. Porque ele, de fato, ele conhecia muito do produto, ele sempre dava exemplo como empreendedor também, porque ele tinha um conhecimento muito grande. E aí houve um convite para que eu pudesse trabalhar com ele, né? Então, você já não estava mais no Borrachão e foi para a Serpaf. Eu fui para a Serpaf. E quando eu cheguei na Serpaf, eu comecei na limpeza da empresa, né? Eu comecei na limpeza da empresa e depois, em 30 dias eu fui para o estoque, separar material, aprender um pouco do que a empresa tinha, na verdade eram muitos itens, comecei a aprender o que a empresa tinha e logo depois fui para o balcão. Foi aí que comecei... Chegou limpeza, estoque, balcão, foi aumentando as responsabilidades. Foi aumentando as responsabilidades. E foi aí que eu comecei a me envolver com vendas diretamente, né? Eu comecei a ter relacionamento com o cliente, eu comecei a construir essa história de atender mesmo ao cliente, né? Participar de treinamentos, né? Era uma empresa que movimentava bastante essa parte de treinamentos, vinham os fabricantes, vinham os técnicos das fábricas dar treinamento e eu nunca perdi um treinamento. Eu fazia questão de fazer parte dos treinamentos. E esse é um grande diferencial, né? Para as pessoas conseguir atender, conseguir vender, conhecer aquilo que vende, porque muita gente não sabe, pensa que é só trocar produto por dinheiro. Não é, e é importante você ter conhecimento daquilo que você vende, né? Porque você vai vender o que o cliente realmente precisa, não o que você quer vender. Quando você procura entender a necessidade do cliente de verdade e você conhece produtos que atendam aquela necessidade, você vai vender soluções, né? Então foi aí que eu fui começando a ter esse relacionamento com clientes, ampliando a minha carteira de vendas e em pouco tempo ele viu que eu tive, ele viu que eu poderia cuidar de uma das empresas, que ele abriu uma filial em Itabaiana e eu fui cuidar da filial de Itabaiana. Aquele rapaz que entrou na limpeza já estava gerenciando a filial. Já estava gerenciando a filial. E foi aí que eu comecei a me dedicar também. Eu trabalhei de uma forma muito transparente e honesta. Eles sempre reconheceram muito o meu trabalho. E aí aconteceu uma transferência, né? Na verdade a filial de Itabaiana ela fechou, né? No tempo faleceu um dos funcionários lá do tempo e na verdade para suprir a loja de Itabaiana tinha que estar indo e voltando no carro para estar abastecendo. E nessa ida e vinda teve um colaborador que faleceu nessa trajetória. E aí fechou a unidade, eu voltei para Aracaju e aí ele me deu uma unidade para cuidar, né, para gerenciar junto com o outro gerente. Eu fui cuidar de um departamento, né, eu cuidava do setor de televendas e nesse setor de televendas eu comecei a atuar junto com a equipe de vendas, né, e aí eu comecei a ficar cada vez mais nos clientes, desenvolvendo, cuidando da parte comercial. Acho que você passou por todos os setores, praticamente, de limpeza, estoque, vendas internas, balcão, televendas, vendas externas, gerente. Você passou por todos os setores até a Fiel sair do sonho na cabeça e começar a ser desenhada, definida, né? O que aconteceu
foi assim, eles tratavam, sempre me tratou com muita confiança, né? Então, eu fui um funcionário que eles me deram muita oportunidade. Eu tive vários fabricantes fazendo treinamentos, eu praticamente participei de todos os departamentos da empresa, me envolvi na parte de marketing, me envolvi na parte de RH, me envolvi na parte de compras, me envolvi na parte comercial. Então, praticamente todos os departamentos eu procurei aprender. Perfeito. E assim, eu posso te falar que tudo que eu aprendi lá atrás, hoje eu aplico na Fiel, né? Eu até falo muito com a equipe hoje, pessoal, vocês precisam se dedicar muito a conhecer o que a empresa tem de melhor, os departamentos, treinamentos, vocês precisam participar, porque o conhecimento que você vai adquirir hoje aqui, vocês vão levar com vocês pro resto da vida de vocês. Porque conhecimento nunca é demais. Nunca. Né? Falando em conhecimento, eu queria agradecer aqui a Lucena, que é o diretor da KLA Sergipe, né? Que é uma empresa que lida com conhecimento de estratégias, conhecimento em gestão empresarial, técnicas de vendas, na verdade. Então, e que tem uma importância muito grande para o mercado local. A gente vê Aracaju, que é uma cidade pequena, um estado dos menores do Brasil, mas que é muito forte comercialmente. Sim, eu até agradeço também ao Lucena. Na verdade, eu sempre participo, né? Não só eu, mas toda a equipe participa geralmente dos treinamentos da KLA. É um diferencial também que tem no nosso mercado, porque é uma empresa conceituada que tem trazido para o nosso mercado palestrantes de renomes nacionais, né? Inclusive, poucas empresas se preocupam em trazer como vários palestrantes que a KLA traz. Nomes importantes. E a Fiel está sempre presente. E esse nome Fiel veio de quê? Da fidelidade que você tem a seu cliente? Então, o nome Fiel tem uma história. Na verdade, eu sou muito grato a algumas pessoas que estão nesse nome Fiel. Cada letrinha, ela compôs o nome Fiel. Essas pessoas têm um significado muito forte para mim. Então são de pessoas que foram importantes na tua vida? Isso, exatamente. A letra do nome formou o nome Fiel. O nome Fiel caiu como uma luva. Inclusive, se você perceber, a caixinha do nome Fiel também tem um significado. Antes da Fiel nascer, eu estava no Porto de Santos. Eu fui visitar uma grande fábrica de movimentação de carga. E na embarcação entre Santos e o Guarujá, eu vi muitos containers, né, fazendo a movimentação ali naqueles navios gigantes cargueiros, e dali surgiu o nome Fiel. Surgiu a caixa, exatamente. A caixa é um container. Então o nome Fiel entrou dentro do container. Legal. As cores, ela vem do borrachão, né? O borrachão segue a cor vermelha e praticamente faz parte da minha história. E foi aí que eu coloquei também as cores dentro da Fiel, que as cores praticamente... Acho que reconhecimento, respeito a quem fez a nossa história, né? Quem ajudou a nos construir, né? E quando a gente coloca isso na nossa empresa, é porque a gente verdadeiramente tem admiração. E quando a gente faz isso tudo de uma maneira transparente, que é uma palavra que você usou aqui, transparente, tranquila, de coração, a coisa funciona. Não tem como dar errado. Às vezes a gente passa sim por desafios, dificuldades, mas a gente sabe que vai fluir. Sim. Quando você começou a Fiel, qual foi o teu principal desafio ou dificuldade? Olha, no início tudo é mais difícil, né? Os fornecedores, eles não liberam crédito, os clientes começam a duvidar da sua capacidade de atendimento. Certo, porque até então era o cara que era do balcão, que era o gerente. Que na verdade o cliente, ele conhecia o Isaías da Serpaf, né? Que tinha um título, que tinha um cargo, que de uma certa forma tinha uma credibilidade pela própria empresa de resolver algumas questões de uma empresa que já tinha muito tempo no mercado. Então a Fiel nasceu, e o que a Fiel tem para atender, né? Vamos conhecer a estrutura, quais são os produtos, qual é a força que ela tem para atender.
Quais são os fornecedores que conseguem dar credibilidade para que ele possa atender? Tudo isso passa na cabeça de um cliente. E não foi diferente, não, com a Fiel não foi diferente. E eu me lembro que teve alguns clientes até que quando eu ligava e praticamente falava do produto, eu não sentia tanta segurança de criar de continuar um relacionamento. Certo. Porque eu tinha um relacionamento da outra empresa, mas nessa nova empresa, será que eu vou prestar o mesmo serviço? Então o cliente começa a se perguntar. E eu comecei a perceber a dificuldade, mas tiveram alguns clientes parceiros, alguns clientes que faziam questão de comprar, de dar preferência, de dar preferência para nós. E eu me lembro que foi muito difícil até a entrega, porque no início eu não tinha um meio de transporte. Na verdade, a Fiel nasceu com um capital praticamente muito pequeno, né? Eu saí da outra empresa, o que eu tinha a rescisão, mais um capital, as economias. Na verdade, o capital foi muito pequeno, né? Porque esse teu segmento tem um valor de compra de equipamento alto. Sim, é alto, né? Não é baixo. E assim, eu lembro que os fornecedores não queriam dar o crédito, né? Quando a gente mandava o pedido, tem um ano primeiro ano de fundação para a gente começar a liberar o crédito, porque de fato todas as empresas que iniciam, existe uma estatística que em menos de um ano elas fecham. Certo. Então, de fato, os fornecedores ficam com o pé atrás. Será que essa empresa é mais essa estatística, né? Será que é mais um oportunista no mercado? Será que é uma empresa que veio para ficar? Então, tudo isso passa na cabeça de um fornecedor. E nós tivemos grandes marcas que nos deram a credibilidade, né? Marcas que praticamente empresas de portes maiores, nós tivemos fornecedores que abriram as portas para a gente. Que acreditaram em você, na sua história. Que acreditaram. Eu tenho um respeito muito grande pelo Rogério. O Rogério, foi um dos superintendentes da Marluvas Calçados, certo. Que na verdade, quando a Fiel nasceu, nós não tínhamos praticamente nada no mercado, não tinha nada praticamente no estoque, não tinha estrutura, não estava nada pronto. E o Rogério nos visitou e acreditou que a Fiel não era uma empresa oportunista, era uma empresa que veio para ficar. No teu objetivo, onde você queria chegar? Eu contei para ele um pouco da história, né? Na verdade, eu tinha uma linha de produto para começar, embora praticamente em cada período o produto certo para iniciar. E quando eu contei um pouco para ele a história, ele acreditou. Ele levou isso lá na Marluvas, a Marluvas abriu o crédito para nós e assim nós iniciamos o faturamento, né? Quando as empresas, inclusive o primeiro pedido foi da Marluvas Calçados. E aí que legal. Começamos a ter o produto e a fornecer e a crescer junto como parceiro. A gente sempre tem alguns anjos desses na vida da gente, né? Mas acho que a gente não teria se a gente não merecesse, se não fizesse por onde, a gente não transparecesse confiança, porque senão ninguém confiaria. E você transmite isso, a gente percebe isso, vê na tua equipe comprometida, no bate-papo que a gente teve antes ali, vai lá cumprimentando de um em um, né? Você dá uma importância à tua equipe, né? Eu sempre falo que o segredo também de grandes empresas estão nas pessoas. A Fiel ela não teria chegado até aqui se ela não tivesse um time tão empenhado. Hoje eu diria, e eu falo para todos eles e para todas as pessoas que chegam aqui, eu tenho a melhor equipe, eu tenho o melhor time do nosso mercado. Então é gratificante ter uma equipe assim motivada como eu tenho, empenhada como eles são.
e tão dedicados. A gente participa de grandes eventos e eles estão sempre ali, sabe? No último evento a gente saiu mais de 2 horas da manhã e a equipe toda empenhada, organizando, arrumando. Então eu posso contar sempre com a minha equipe, eu tenho sempre essa... eu percebo que eles se doam para fazer a Fiel chegar onde ela está chegando. Mas é porque eles também podem contar com você sempre. Não é todo empresário que a gente chega e está vestindo a camisa da empresa. Tá com a camisa polo lá com o logotipo, com os parceiros, com os apoiadores. Na verdade, eu me sinto um colaborador. Eu falo para todos eles que eu não sou o dono da Fiel, né? O dono são os clientes. Na verdade, eu sou um colaborador com qualquer um deles. Né? E eu faço a função de administrador. Eu tenho a função de administrador, mas o trabalho em si é como eles estão dentro do negócio. Maravilha. Isaías, tua história é inspiradora, assim, a gente agradece demais esse teu tempo, essa disponibilidade que você teve, porque isso daqui eu tenho certeza vai ajudar a inspirar outros empreendedores pelo Brasil inteiro, né? Então, queria só agradecer ao Isaías, né, pelo tempo que teve aqui conosco, uma história muito bacana, muito forte, muito empreendedora. Tenho certeza que vai inspirar muitos outros empreendedores pelo Brasil. Isaías, meu muito obrigado a você, tá? Muito mais sucesso para você e fique com Deus. Obrigado. Obrigado pela oportunidade de também contribuir para outras pessoas que eu acredito que muitas pessoas conseguem desistir no meio do caminho por não ter a persistência. Certo. Então, não desista. Se você perceber que veio a dificuldade, não desista. Né? Siga em frente. Siga em frente, porque você não sabe o que tem na próxima curva se você não conseguir chegar até ela. Maravilha. Siga em frente que a curva depois você vai descobrir o que tem lá. Um abraço, pessoal. Até o próximo vídeo. Estou feliz, pois apesar do sofrimento vejo um mundo de alegria bem na raiz.